nunca mais vai ter dia 26 de março de 2026, nunca mais. Então, nunca mais vai existir isso aí. O slide está cortado, certo? Mas eu já fui professora, já me aposentei. O meu nome é Bernadette Basqueira Ferreira Lopes. Ou se vocês buscarem depois lá nas redes sociais, Bernaterapias. Eu tenho um canal no YouTube também, Bernaterapias. E aí tem um monte de conteúdo que vai ajudar vocês aí. E aí, eu descobri, através do Márcio, que vocês estão fazendo aí um projeto de vida. E o Márcio disse, Berna, que tal você ir lá? Porque eles estão prontos. E realmente. E aí, queridos, isso mesmo, realmente vocês estão prontos, porque tem até um chamado, meu amor. Tem até um chamado aí, dizendo assim, ó, é isso. E aí, foi muito lindo o que aconteceu hoje aqui. E Gabi, agora eu já esqueci o nome de todas aí. Gabi de tinha Ryan, não é... Rayana, tinha o Gustavo, agora eu já esqueci. Quando eu tinha 13 anos, eu fui para um convento. E lá no convento veio um padre e disse, sabe que eu fui lá numa aldeia na África e eles saúdam as pessoas assim, Sawabona, e eles respondem Shikoba. Sawabona, Shikoba. Sawabona significa, eu vejo você e te aceito do jeito que você é. Shikoba significa, já que você me vê e me aceita como eu sou, eu existo. Meus queridos, eu agora existo para vocês e vocês existem para mim. Porque agora eu estou aqui, não só falando para coisas aí, mas agora nós estamos conectados nesse grande Wi-Fi que é aprender algo novo para mudar a nossa vida. E aí, o projeto Sentido, ciclos biológicos memorizados. Vocês já escutaram talvez em casa dizendo alguém que todo mês de julho fica doente. Ou todo mês de dezembro alguém da família morre. Por que será? Porque existe um ciclo biológico memorizado. Mas isso nós vamos falar lá pra frente se eu voltar, tá bom? Aí, vamos ficar no projeto Sentido. E aí, algumas lições não podem ser ensinadas. Não dá para ensinar. Vocês vão ter que viver, tá? E é isso que vocês vão lembrar na vida de vocês quando vocês estão tendo dificuldade de escolher, ter escolhas, porque agora nós temos um monte de escolha. E aí, vou contar para vocês a tal da escolha. Vocês acham que eu fui ser professora porque eu queria? Não. Eu fui ser professora porque a minha mãe, quando tinha 6, 7 anos, eles tinham que trabalhar na roça. E ela tinha uma tia minha chamada Carmela. Então um dia a minha mãe ia, o outro dia a tia Carmela ia. E ela ficava em casa capinando, trabalhando na roça. E sabe o que aconteceu naquela menininha? Ela queria muito estudar, muito, muito. Só que ela não pôde. Então, passa um bom tempo, ela fabrica 14 filhinhos e depois vem eu. Uau, gente, é um time de futebol ainda com gente na reserva, né? Eu sou a 15ª filha. Mas sabe, eu não queria ser professora. Mas eu tinha que ir ser professora e tudo me levou a ser professora. Prestem atenção. Por que eu fui ser professora? Porque tinha uma necessidade da minha mãe ter uma professora, certo? A minha mãe precisava uma professora para ela aprender. Não tinha. O inconsciente dela disse, vou fabricar uma menina que vai ser professora. E sabe o que acontecia? Cada criança que eu ensinava, o meu inconsciente, eu não estava ensinando o Gustavo, eu não estava ensinando a Gabi, eu estava ensinando a minha mãe. Isso nós vamos ver então. E aí, esse homem se chama Marc Frechet. É um francês. E aí, meus queridos, sabe o que aconteceu? A mãe dele e o pai dele eram jovenzinhos assim. E de repente eles começaram a entrar na política e ficar fazendo umas coisas que não era muito correta. E de repente ela ia ser presa. Ela ia ser presa, ia ficar lá na prisão. E sabe o que ela disse? Querido, vamos fazer um filhinho? E sabe, se eu tiver grávida, eles vão atenuar a pena e talvez até eu nem fique lá na prisão. Então eles foram lá, namoraram e de repente ela
engravida desse menininho, desse homem que se chama Marc Frechet. E ela vai presa lá dentro da prisão, ela vai gestando esse bebê. E como era uma prisão de mulheres, ali ele estava sempre rodeado de mulheres. Vocês acham que a mãe dele tinha amor por esse bebê? O que ela queria? Qual era a finalidade desse projeto com esse bebê? Isso, diminuir a quantidade de tempo de ficar na prisão. Então, esse é o projeto do Marc Frechet, salvar a mãe da prisão. O meu projeto era salvar a minha mãe, salvar não, ensinar a minha mãe, através sendo professora. E aí, o Marc Frechet descobriu que lá na cadeia ele ficou 18 meses. Quanto que dura uma gestação? 9. Como se fosse 2 gestações aí, então 9, 9, 18. 18 meses ele ficou lá na prisão. E ele, quem cuida dele são as mulheres, as outras. E a mãe dele, não quer nem saber dele. Ele sai da prisão e ele vai crescendo e ele resolve ser psicólogo. Não é que ele resolve. O projeto também dele era entender as pessoas. E aí vocês vão entender por que ele vai para a psicologia. Ele atendia as pessoas com câncer, com esclerose múltipla, que são essas pessoas que vão perdendo o movimento e vão ficando paradas. E aí ele fez também o mesmo curso que eu fiz, só que ele fez direto com o Dr. Hammer. Eu fiz já com alunos depois aí do Dr. Hammer, que se chama Nova Medicina Germânica. E as mulheres vinham fazer terapia com ele e praticamente 100% delas saíam, elas se curavam. Qual que era o projeto dele? Libertar a mamãe. Qual era a função que ele exercia? Libertar as mulheres das cadeiras de roda, especialmente. Aquelas que vinham com esclerose múltipla, aprisionadas no seu próprio corpo. E aprisionadas na cadeira ou na cama. E elas entendiam a origem dessa doença e se curavam. E aí ele descobriu que a vida dele tinha ciclos. E esses ciclos eram de 9 meses. Ele namorava uma menina, dali 9 meses, ele terminava. Ele fazia um projeto, 9 meses, mesma coisa, terminava. E aí, o Marc Frechet, então, foi descobrindo que ele, através da vida dele, ele fazia coisas que estavam relacionadas ao projeto sentido. Então, vocês estão num projeto de vida. Mas, meus queridos, enquanto vocês não descobrirem o projeto sentido de vocês, nós vamos vamos pro trabalho, fazer coisas, só que pode ser que nós vamos ficar infelizes, não vamos ganhar dinheiro e vamos se sentir obrigados. Então, quando uma pessoa, como eu sou terapeuta, às vezes as pessoas vêm e dizem, Berna, e tem médicos que eu atendo, gente, eles são pobres. Às vezes você diz assim, nossa, médico deveria... Não, eles são pobres. Por quê? Porque eles estão numa profissão de reparação. E aí, eu atendi uma moça que ela foi ser obstetra, que é ajudar os bebezinhos lá, tipo uma parteira, ajudar esses bebês. E ela diz, mas eu não quero, eu quero fazer outra coisa, eu não quero. E ela não ganhava dinheiro. Sabe o que aconteceu? Antes dela nascer, 8 anos antes dela nascer, a mãe dela estava grávida, chamou, na época era parteira, chamou uma parteira, que ele tinha uma parteira mais cara e uma mais barata. Chamaram a mais barata, que não significa também por ser mais barato que não seja uma boa profissional, mas ela era inexperiente. E no momento do parto, a bebezinha morre. No inconsciente da mãe dela disse, puxa, se eu tivesse uma enfermeira, um médico, alguém para me ajudar, esse bebê não teria morrido. Sabe o que aconteceu? Ela vai na vida dela, as coisas vão levando e ela vai ser obstetra. Só que ela não quer. E o que o inconsciente dela está dizendo? Cada mulher que ela vai lá e faz o parto, ela está ajudando a mãe dela que teve essa dor. Tá? Então o projeto sentido dessa menina não era seguir o que a vida dela está dizendo. Era suprir uma necessidade não atendida do clã ou da família. Por isso, meus amores, cada um de nós que está aqui, nós temos um projeto que os nossos pais tiveram conosco antes de nós sermos fecundados. E aí, vocês podem se perguntar, como estava a parte financeira deles? Eles já tinham uma casa, tinham que morar com a sogra. Como estava? Eles realmente queriam ficar junto? Ou de repente,
descobriram que eles tinham namorado. E imagine, se bem que agora não tem tanto problema, mas imaginem, um tempo atrás, se a menina tivesse uma experiência sexual, ela tinha que casar, ou senão era mandado embora. E aí, meus amores, o que acontece? Cada um de nós vai trazer marcas no corpo. Imagine se a tua mãe queria estudar e daí ela descobre que está grávida. Ela vai dizer, mas por que você veio? Veio numa hora errada. Aquele bebezinho vai sentir, puxa, eu estou atrapalhando a mamãe. Então eu não valho. E sabe o que vai acontecer? Quando você vai estudar, você vai ficar culpada de estar estudando. Porque você atrapalhou a mamãe em estudar. E aí nós vamos descobrindo vários projetos. E, uau! Tem alguém que está colocando o foco para nós, né, meus queridos? Tá, então, esse script ou um roteiro, então não adianta vocês, enquanto vocês não tomarem consciência qual é o projeto, o sentido de vocês. Porque tem mães, por exemplo, se uma mãe, ela teve a bebê, quando ela era bebezinha, a mãe dela morreu. Ah, tá, obrigada. Uhum. Quando a mãe dela morreu, quer dizer, quando ela era pequenininha e a mãe dela morreu, qual é a necessidade desse bebê? Ter uma mãe. Então, como ela vai para a vida sem ter essa mãe, sabe o que na vida adulta ela vai fazer? Eu vou fabricar uma mãe para mim. E ela vai gestar esse bebê com o projeto, o sentido de ser o quê? A mãe dela. Ou o pai também pode ser. Como eu não tive um pai, eu vou fabricar um pai para mim. E daí, na vida adulta, a criança, a pessoa adulta, já que daí já cresceu, ela não sabe por quê. Por que eu tenho uma necessidade de ficar cuidando da minha mãe? Ela não precisa, mas eu tenho que ficar cuidando dela. Por quê? Porque talvez faltou um pai. Porque talvez faltou a mãe. Então, isso é tudo inconsciente. Meus amores, não vão lá dizer, mas mãe, você... Não, queridos. E vocês também vão ter um projeto sentido e vão passar para os filhos de vocês, se vocês quiserem. Porque não precisa ter filho também. E aí, Aruan, conta pra eles quantas vezes nós vamos se apaixonar. Vocês sabiam disso? No mínimo 7, 8 vezes nós vamos se apaixonar. Sabiam disso? Quantas vezes já se apaixonaram? Hã? Uma só, querida? Ótimo. Então espere que vai ter mais. Não se preocupe. Querida, tudo bem. Tudo certo, ela está comprometida, ela já disse, olha que lindo. Isso vai ser bem importante, porque talvez você já vai entender por que talvez você vai querer gerar um bebezinho. E às vezes, sabe o que é? Acontece. É um bebê de acidente. Sabe, tem mulheres que consideram aquela gestação um acidente. Sabe o que aquele bebezinho, aquela criança vai viver durante a vida? Sabe o quê? Vai o tempo inteiro se acidentar. Vai e se bate nas coisas, se quebra, cai, se machuca. Por quê? No inconsciente dela diz, eu sou um acidente. Maluco, né? Mas é verdade. Então, o que acontece? Nós vamos nos apaixonar por alguém que é meio conhecido do nosso inconsciente. Por que a nossa colega lá se apaixonou por aquele menino? Se tem 300, 400, e por que ela só vai escolher aquele? Eu também, gente. Tinha 200, 300 homens disponíveis para mim. Por que eu só fui escolher aquele? Porque o meu inconsciente já tem, aqui, ou os meninos também, que vão escolher as mulheres que tem, é aquela. E a gente se apaixona. E essa paixão, para que serve? Sabiam que vai durar a paixão, meu amor? Não vou tirar você da ilusão. Mas a paixão dura 1 ano e 8 meses. Sabia? Depois de 1 ano e 8 meses, se você for construindo, vai virar amor. Vai virar companheirismo, vai virar coisa legal. Mas 1 ano e 8 meses dá pra gente fabricar quantos filhinhos? 2. Então, a paixão vai movimentar os hormônios para que nós possamos deixar descendentes. Então, tomem cuidado, meus queridos, porque é uma responsabilidade tremenda vocês fabricarem filho se vocês não conseguem nem se sustentar sozinhos. Então, se vocês vão ter experiência sexual, se cuidem, meus queridos. Porque fabricar filhinho e deixar, e por isso que hoje em dia tem tanta violência, tanta coisa. E aí, agora vocês sabem que nós vamos se apaixonar. Se a gente se apaixona, como a Aruan disse, 7 vezes, no mínimo nós vamos se separar quantas vezes? 6. Ou 7 também. E aí, quando nós não sabemos perder, o que acontece? Eu quero você pra mim, você é minha, ou você é meu.
Eu quero essa pessoa, quero me fundir com ela. E se ela não está comigo, eu vou querer matá-la. Então você não vai ser de mais ninguém. Então, meus queridos, vocês têm que aprender a perder também. Não é perder, saber que é uma experiência. E daí fico, ela era o amor da minha vida. Gente, vai passar. Depois vocês vão descobrir que não era o amor da vida, daí vem um outro. Uau, o universo trouxe ele. Tá bom? Mas outro dia eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Só que vocês, então, agora sabem que possivelmente vocês vão ter muitas paixões e vão ter separações e vocês vão ter que se acolher, buscar ajuda se tá muito difícil, porque é uma dor tremenda. Tá bom? E aí, quando os nossos pais, então, antes deles até se conhecerem, como eles estavam vivendo e tem uma história sendo contada. E de repente, olha lá, o filme já está acontecendo e num determinado momento nós estamos em cena e participamos dessa história. A história da tua família, querido, é muito antiga. Então esse filme está acontecendo. E você entrou como um ator ali e tem um papel para você cumprir. Mesma coisa. Você tem um papel nessa história. Só que se você não sabe, olha, agora você vai lá e vai representar uma árvore. Fica feito uma árvore. Então, você vai ter que perguntar, mas escuta, como é que sente uma árvore? Querida, a árvore tem raízes, ela se expande. Depende, o fruto cai perto dela, mas tem outras árvores que elas têm flores, depois ela tem uma semente que o vento leva e se espalha. Então você tem que tomar consciência de qual é o papel teu nesse filme que já está acontecendo. E aí, meus queridos, o período aí que vai acontecer desse projeto é antes da concepção. O teu pai, como ele estava vivendo na família dele, como a família dele aceitava ou não aceitava a mulher, que é a tua mãe. Essa mãe de vocês ou a minha quis sair de casa porque tinha muita violência, muita pobreza. Eu quero ser livre. Dizem que quando a gente casa, não é assim? Casou, já Sara. Casou Sara, não é assim? Só que, gente, não Sara casando não, vai ter mais problema. Sabiam disso? Já escutaram essa frase? Casou, sarou. Meus problemas acabaram. Tudo que o meu pai não me deu, você vai me dar. Só que é tudo mentira. Sabe por quê? Porque nós vamos atrair um homem bem parecido conosco. Se eu sou muito carente, eu me sinto abandonada, eu vou atrair um homem que também se sente abandonado. E sabe o que vai acontecer? Vai ser dois abandonados, eu quero papai, eu quero mamãe. E daí o que acontece? Vão começar a brigar. Você não me dá, você não me escuta. E aí começam as brigas e as separações, imagine. Então eles estão brigando e estão quase se separando. Pode ser o pai, mas pode ser a mãe que vai dizer: então se eu engravidar, eu vou fabricar um filhinho? Vou colar o casal. Escute a palavra. Cola casal. O projeto, o sentido de cola casal. Vou fabricar um filho para que ele não se separe de mim. Qual é a função dessa criança? Colar o casal. Eu atendi um menininho, ele tinha 10 anos. Imagine, o pai tinha 19 anos, ele já tinha um filho. E acho que aos 18 anos ele tinha engravidado a menina e daí foram morar junto. E o que aconteceu? Eles começaram a brigar e ele disse: eu vou embora. E a mãe, inconsciente, disse: vou fabricar outro filho para ele não me abandonar. Fabricou o filhinho para colar o casal. Ele tinha 19 anos aí. Quando ele tinha 34 anos, ele se separou dessa mulher. Sabe o que aconteceu? Não, 34 não. O menino tinha 10 anos, então não sei fazer a conta. 29. Então, querida, você é boa na matemática. Muito bem. O que acontece? Esse menino não queria mais comer, não queria mais estudar. Por quê? Porque a função dele era unir o casal. Só que, de repente, ele não tinha mais essa função. Então, se eu não tenho mais essa função, eu vou... Se eu não tenho mais razão de existir, para que eu tô aqui? O que eu vou fazer? Eu vou morrer. Isso! Esse menino entrou nesse sofrimento, como eu não tenho mais função de unir o meu pai e a minha mãe, o meu pai já tá com uma outra mulher, minha mãe tá com outro homem, então eu não tenho mais função, eu vou morrer. Porque a função dele era unir o casal. Quando essa mãe tomou consciência disso, conversou com o menino, ele veio fazer terapia também, ele voltou e devolveu esse papel aí, devolveu essa função, o projeto sentido.
E eu fico imaginando, qual será que é o projeto sentido de cada um de vocês aqui? Tem vários, tá? Tem um de cuidar pai, cuidar mãe. E outra coisa, meus queridos, vocês têm às vezes assim, olha, nessa família você não pode prosperar. Você só pode ter, um carrinho usado, uma casa, olha. Você não pode também prosperar nos estudos. Por quê? Porque o seu pai não teve condições de estudar. Então, meus queridos, tem uma coisa muito legal que nós devemos trair. É trair, tomar consciência desse projeto e dizer, papai, se esse projeto é teu, agora eu vou fazer diferente. Por quê? Porque agora, exatamente na vida de vocês estão num conflito. E sabe qual é o conflito? Eu vou seguir a profissão que eu quero? Ou será que eu estou indo para a profissão que os meus pais programaram? Vocês estão indo por vocês, e como que nós vamos fazer isso? Tomando consciência. Não precisa dizer, só levanta a mão. Tem alguém que tem o mesmo nome da mamãe? Tem o mesmo nome da avó? Mesmo nome do pai? Isso. Querido, sabe o que a tua mãe queria? E você também? Seja igual à mamãe. Eu vou fazer uma fotocópia, então eu vou te dar o nome. Tá, então, e é bom ser igual? Tá, aí que tá. Quando nós colocamos o nome, eu vou colocar o meu nome em você, eu quero que você seja igualzinho a mim. Então você vai ser professora, vai ter que aguentar, entendeu? Você daí depois, eu gosto de ensinar, meus amores, mas eu estou ensinando isso aqui é prazeroso. Não fica lá ensinando português, matemática, etc, sabe? Eu trabalhei numa creche, num CMEI, depois eu ensinei pintura, fazia um monte de coisa, eu trabalhava com os adolescentes também, mas não era isso que eu queria. Quem é que eu estava ensinando? A minha mãe, entenderam? Escuta, me diga quando faltar 15 minutos, tá? Pra terminar. Já? Eu não acredito, gente. Não chora, Gustavo. Então tá, mas vamos lá. Sem problema. Então, meus queridos, o que nós vamos fazer? Descobrir qual é o nosso projeto sentido. Vocês vão perguntar para a mãe de vocês e para o pai de vocês quem é que escolheu o nome. Qual era a função desse nome? Quando, por exemplo, eu vou colocar o nome de uma atriz que está em alta, eu coloco o nome dessa atriz, o que eu estou projetando para essa minha filha? Ser atriz, mas ser atriz o quê? É se mostrar, ser alguém que, olha, aquela lá representa não sei o quê. Então, você vai na vida querendo representar e fazendo de tudo num sofrimento. Ai, me veja, me não sei, entendeu? Então, meus queridos, como que nós vamos descobrir esse projeto sentido que agora ele começou a brigar? Porque é na adolescência que vocês começam a perceber o que realmente são os projetos que implantaram em nós e os projetos que realmente a nossa alma, o nosso ser está buscando. E aí vai ficar bem mais fácil. Como eu me sinto? Se você vai para uma profissão, entendam bem, que não ganha dinheiro, que você está infeliz, que você é um peso, se chama profissão de reparação. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha interessante aqui. Então, quem escolheu o nome, como estava a política, como estava a economia, a educação quando vocês foram concebidos, quais os medos e as culpas que vocês têm e quem você está tentando salvar e proteger o tempo todo. Também são perguntas bem interessantes. E aqui, não é culpar os pais, mas sim identificar quais dessas missões, dessas programações, desses projetos que pertencem realmente a você ou a eles. Ao tornar consciente o projeto que lhe foi entregue, você vai ganhar liberdade. E como você vai fazer isso? Primeira coisa, tomar consciência. Gente, eu fui tomar consciência disso? Eu já tinha me aposentado. Mas sabe, agora eu estou ensinando o que realmente eu gosto, que é isso. Então, meus queridos, o que vocês vão se perguntar? A questão de ter liberdade, de você poder trabalhar no que você quer. Não, você vai ter que fazer esse curso, porque isso aqui... Pergunte para você o que realmente você quer. Outra coisa bem importante, descubram se teve algum aborto antes de vocês nascerem. Ou aborto, ou alguma criança já grandinha morreu. Por quê? Porque aquela criança que vem depois de um aborto, a mamãe não vê você, minha querida. Sabe quem que ela tá vendo? Aquele que morreu. E daí você não existe para tua mãe.
Você está correspondendo a uma expectativa da sua mãe? Porque a dor foi tão profunda aquilo. Eu também estava numa escola pública, gente. Eu não tinha amigos. Eu estudava o meu recurso era ter livros como amigos. E sabe, hoje eu escrevo esse assunto que eu estou falando para vocês, fui eu que trouxe aqui para o Brasil esse conteúdo, e é esse livro aqui, ó, que se chama Biblioteca Interior, só que é só online, que aqui vai falar de todo esse assunto que eu estou contando para vocês. Então, meus queridos, vocês podem descobrir esse projeto e podem devolver para os pais de vocês, e vocês podem viver isso. Se vocês quiserem, então me sigam lá no Instagram, Bernaterapias, e se precisarem de alguma pergunta, façam uma pergunta lá que eu vou responder. Pode ser que eu vou fazer um vídeo dizendo, olha, vou responder a pergunta do Gustavo e se não eu respondo em particular. Tá bom, meus queridos? Valeu a alegria do investimento e vim aqui? Sim!